neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela, trouxeram dinheiro em sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem, e ele rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. Então começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono. E disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Se vós tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só
Ouvintes, nós vamos continuar com a mensagem Uma Igreja Enganada pelo Mundo. É uma mensagem pregada pelo profeta desta era, irmão William Marion Branham. Conforme nós temos notificado, ele é um mensageiro de Deus para esta era. A sua mensagem não visa fazer mais uma denominação, mais uma organização, mas ela é para todo o povo de Deus. Ela é para todos os filhos de Deus. Agora eu pergunto, qual o pastor, qual o irmão, qual a irmã que não acata, que não reconhece que nós necessitamos de uma mensagem de exortação nesta hora, neste século, de tanto liberalismo? Eu creio sim que todos nós reconhecemos isto. E ele está fazendo aqui um paralelo, um confronto de Sansão com a igreja. Ele disse que Sansão começou muito bem, foi usado por Deus, mas quando saiu fora do seu território, ele começou a flertar, exatamente o que a igreja fez lá no princípio. Ele não estava flertando com moça israelita. Ele fez um casamento misto. Ele pegou uma moça filisteia, portanto, mensageira, instrumento dos filisteus. Isto era justamente a arma máxima que os filisteus tinham. Não era espada, não era sua força física, não eram seus capacetes, não era Golias gigantes como eles tinham, mas sim a mulher, Dalila. Essa foi a arma principal, foi o instrumento dos filisteus. Então, nesse paralelo, nós vemos esse quadro tão perfeito, que a igreja começou como Sansão, se encostando, se associando a más companhias. No concílio de Nicéia, ela se juntou com a política, com o Estado, e daí então a situação que temos hoje. Nós vamos ver que Sansão, enquanto ele estava na companhia do povo do Senhor, no companheirismo verdadeiro, ele se deu bem. Quanta saudade ele não tinha depois daquele companheirismo. Porém, quando ele começou a flertar com más companhias, ele arranjou problema. Ela começou a ter, como Sansão, companhias más. As long as he was in the company of the Lord's people, he did all right. Sansão, enquanto ele estava na companhia do povo do Senhor, ele se deu bem. But when he got to flirting with bad company, then he got in trouble. Porém, quando ele começou a flertar com má companhia, então ele arranjou problemas. É exatamente o que temos. Problemas, problemas e mais problemas. Em todos os setores da sociedade
E muito mais do que isso, na família, na igreja. A família está cheia de problemas cuja causa é exclusivamente isto que nós estamos ouvindo. A vida de Sansão, como de outros demais no Velho Testamento, seus fracassos, suas derrotas, seus erros, como de Davi, de Abraão, isso não foi somente para termos um conhecimento histórico. Isso é uma sombra do que viria a acontecer no Novo Testamento. Então, eu creio que meu ouvinte e minha ouvinte está sendo ricamente abençoado. A mensagem de cura divina é esta. A cura divina não compreende somente curar físico. A cura divina cura a alma em primeiro plano. Um espírito sadio tende naturalmente a ter um corpo sadio, porque ele evita muitos vícios e até mesmo alimentações erradas. Para que Jesus realmente leve sobre si, cumpra Isaías 53, é necessário que nós estejamos crucificados com ele. Agora, Sansão arranjou problemas. Você tem arranjado problemas que você constata, reconhece que realmente você os procurou com suas próprias mãos. Você não quis ouvir a Deus. Você rejeitou. Você se entregou. E é dessa maneira com a igreja, nesse confronto desta mensagem, neste paralelo que nós estamos ouvindo, pregado pelo irmão Branham, o profeta de Deus para esta era. Então, quando a igreja seguia reverentemente e diariamente a liderança do Espírito Santo, Deus a abençoava. Os milagres e sinais e maravilhas seguiam a igreja sem depender de dinheiro e de outras coisas. Porém, quando ela começou a ter companhias más com o mundo, então ela tem que arranjar a maneira de casar o evangelho com o mundo, com a modernidade do século, da hora em que estamos vivendo. E uma das piores coisas que fez, e a primeira coisa que ela fez, foi exatamente organizar-se, tornar-se uma organização. Um grande filósofo, teólogo, ele disse: o denominacionalismo é como uma água que emana, uma fonte que emana, fluente, aquela água límpida, gostosa, boa, mas só que ela jorra e logo se estagna, quer dizer, ela fica estagnada, parada logo lá embaixo. No primeiro obstáculo, esse teólogo, esse doutor em teologia, comparou exatamente dessa forma. Está estagnada, parou lá com Lutero, parou com John Wesley, enquanto o mundo prosseguiu. A nuvem parava no deserto, mas logo ela prosseguia também. Ai daquele que ficasse para trás. Então, uma das piores coisas que ela fez, segundo o profeta desta era, e eu me esqueço o nome deste grande teólogo, filósofo, doutor em teologia, eu gostei de ver como ele estudou isso, enfatizou isso, o que significa o denominacionalismo. Ele forma uma barreira, uma parede, de forma que Deus não pode fazer mais nada. Fica a água estagnada, portanto. E isso quebra o companheirismo. A organização quebra o companheirismo entre os outros crentes. O que eles viram lá no Velho Testamento? Eles viram que as nações eram organizadas. No tempo de Samuel, Deus era sacerdote, rei, profeta, tudo através de uma pessoa, Samuel. Mas depois o povo queria, era pessoa distinta. Foi exatamente o que a igreja fez lá em Niceia.
Exatamente. The way it is with the church. E é dessa maneira com a igreja. Church followed reverently and daily after the leading of the Holy Spirit. God bless them, and miracles and signs and wonders followed the church. Quando a igreja seguia reverentemente, diariamente, a liderança do Espírito Santo, Deus o abençoava, e milagres, e sinais, e maravilhas seguiam a igreja. But when he began to keep bad company with the world, Porém, quando ela começou a ter companhias más com o mundo, one of the worst things it done and the first things it done, it began to organize. uma das piores coisas que fez, e a primeira coisa que ela fez, ela começou a organizar-se, Breaking up fellowship amongst other believers, because it found out that nations were organized. quebrando o companheirismo entre outros crentes, porque eles verificaram que nações eram organizadas. But this great gospel is not dedicated to one nation or one people. Porém, este grande evangelho não é dedicado a uma nação ou a um povo. It's dedicated to whosoever will let him come. Nations, kindreds, tongues, and people. Ele é dedicado a todo que desejar. Deixe-o vir. Todas as nações, tribos e línguas e pessoas. Never did intend for us to draw boundary lines. Deus nunca pretendeu que nós traçássemos linhas divisórias. Wanted to be like they compare or to copy after. Porém, o homem desejou ser do mesmo modo. Eles comparam ou imitam. The world does. Say the things that they do. Make a success the way they were a success. Vão como o mundo vai. Dizem coisas que eles dizem, fazer um sucesso da maneira que eles fizeram um sucesso. We cannot never be a success doing anything the world does. Nós não podemos nunca ser um sucesso fazendo algo que o mundo faz. Nós nunca podemos ser um sucesso. O homem, para começar, ele é um fracasso como homem. E nós estamos vivendo a hora, o dia, em que se clama mais, se busca mais sucesso do que tudo. E o sucesso é números. Números significa sucesso. Quantidade, aparência, demonstrações, espetáculos, unção, emoção, gritos e choros. Agora nós estamos sendo convocados por Deus. O quíntuplo de Efésios está sendo convocado por Deus, Efésios capítulo 4, porque compete a esse quíntuplo, que é formado de pastores, profetas, mestres, doutores, evangelistas, a aperfeiçoarem o povo, o corpo, a igreja. Isso não é através do legalismo, do radicalismo, muito menos do liberalismo. Por isso, toda pena, toda pluma, toda essa coisa que camufla, que é macia, tem que ser sacudida como a águia agita o seu ninho para tirar as plumas de seus filhotes. Porque é hora de voar, é hora de sair da acomodação. E o próprio Deus secou o riacho para Elias. O próprio Deus fez com que Israel não ficasse em um lugar somente. Ele saía dali. Quem ficasse, ficaria estagnado, ficaria organizado, ficaria para trás. O sucesso tem que ser no sentido de vencer o ego, vencer os sistemas, o amor aos sistemas humanos, ao personalismo, à fama,
ao dinheiro, à mulher. E tudo que embaraçou a Sansão tem embaraçado a igreja. Tudo que embaraçou a Sansão tem embaraçado a igreja. Tem embaraçado o povo de Deus. Tudo que embaraçou a Moisés, nas suas horas críticas com Israel, tem embaraçado a igreja. Tudo que embaraçou a Davi com o seu povo tem embaraçado a igreja. Mas tudo que levou Davi à vitória, Moisés à vitória, Josué à vitória, Samuel à vitória, Sansão à vitória, também levará essa igreja, tem levado através dos séculos os filhos de Deus, os eleitos, e levará sem dúvida os filhos de Deus desta era para o grande sucesso espiritual, que não é espetáculo, que não é aparência, que não é emoção, que não é sensação. Nós, os pregadores, precisamos de crer na palavra falada, conversada com o povo. Nós precisamos de gostar, sentir-nos à vontade com a congregação, ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra. Ora, é coisa para se refletir ou não, minha irmã, meu irmão? É uma igreja invisível para mim, mas ela é visível para Deus. Você está agora diante dos olhos de Deus. Você está agora nesta congregação. É verdade? Tudo que embaraçou Israel, embaraçou os homens de Deus, lá no Velho Testamento, tem atrasado, tem complicado, tem embaraçado a igreja, ou não tem? Você sabe que aquela viagem de Israel, ela seria feita com apenas 4 dias até Canaã? Mas a razão, a soberba, o Abirão, Coré, aqueles que não sujeitam a liderança do Espírito Santo, a razão, os sentidos, o afeto, a memória, a visão, o paladar, complicou tanto que a coisa durou 40 anos. Isto quer dizer, um menino que nasceu no Egito podia chegar bebezinho, trocar fraldas em Canaã, mas, no entanto, chegou lá com 40 anos de idade. 40 anos! Quem complicou foi o próprio povo. Quem complica é a própria igreja. Mas se houve um Josué para eles, se houve um Calebe com Josué, há um Josué para esta igreja. Há um Calebe junto a este Josué. Há um Espírito Santo. Há uma mensagem. Há um Calebe que fica segurando isto com confiança, com fé. E você pode ser este Calebe, irmã, irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Está um caminho a traçar e abafar vai a voz do Senhor e da senda que agora tu estás a trilhar, já o preço avaliaste o valor.
preço avaliaste o valor. Enquanto sua graça ainda franca estiver, e exausto não for teu valor, tu não queres chegar ao teu Deus e dizer: já o preço avaliei o valor de tua alma e teu ser, avaliaste o valor, mesmo que o mundo possas ganhar e da senda que agora tu estás a trilhar, já o preço avaliaste o Pois se me
neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que o tens amado a eles como me tens amado a mim. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, e as ondas ouvem seu mandar. As aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Seu querer encontro paz na vida, que bênção
bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. A igreja tem que ser tão perfeita como Cristo, até que Cristo e a igreja possam se unir juntos, o mesmo Espírito. Vamos lembrar de que já temos atravessado as pontes, conhecendo e tendo a revelação das eras da igreja, dessas 7 eras apresentadas por Deus em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, as 7 igrejas falam das 7 eras. E até a 4ª era, a semente foi semeada. Veio a era negra, que foi a era de Tiatira, a era de Columba, o mensageiro, o anjo daquela era. Então escureceu tudo, a semente foi para o seio da terra. Mas logo brotou com Martinho Lutero, e aquilo foi uma luz para atravessar a ponte da indulgência, da penitência, do paganismo chamado cristão, para a justificação pela fé. Mas logo Deus, depois que aquilo se organizou, mandou luz para os seus filhos atravessarem a ponte para a santificação. E logo para o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo. E por fim, a ponte para sairmos de todos os sistemas religiosos. Porque vocês devem guardar isto. Esta mensagem é atendendo o apelo. Ela é do anjo de Apocalipse 18. Sai dela, povo meu, para não serdes participantes de seus pecados, e para que não incorras em suas pragas, para que suas mulheres não fiquem iguais a da grande prostituta, para que seus filhos não sejam iguais, para que não incorras em suas pragas. Apocalipse 18, versículo 4. Então essa mensagem é a ponte para sairmos de Laodiceia, porque não temos uma outra era pela frente. É a era de Laodiceia, que é rica e abastada. Ela julga assim, a seus olhos, porque ela tem muitos dons espirituais, e associado a isso ela tem muito dinheiro e posição política no mundo, e ela tem crescido. E esses laodiceianos são justamente os pentecostais, porque eles não seriam ricos se não tivessem os dons. E então, Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante, você lendo, você vai encontrar Jesus Cristo dizendo que esta era laodiceiana, que é rica, que tem tudo, é cega, é pobre, é miserável, tendo tudo, tendo dons. Ela pode até queimar o corpo, pode dar bens para os pobres. 1 Coríntios 13, ela fala línguas dos anjos,
ela fala a língua dos homens, ela tem tudo. Agora, o que é perfeito tem vindo. Se a mensagem do profeta desta era não for o perfeito, então o que será perfeito mais? Seria uma blasfêmia nós dizermos que a mensagem não é o que é perfeito. Agora você leia com meditação 1 Coríntios 13 e relacione isto com Apocalipse 3, versículo 14 em diante. E relacione isto com 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, isso quer dizer ainda que eu falasse inglês, alemão, espanhol, grego, a língua mãe, latim, hebraico, ainda que eu conhecesse toda a ciência, ainda que eu vivesse fazendo caridades, desse todos os meus bens para os pobres, e tivesse tudo isto, fosse rico desta maneira, nada valeria se não tivesse o que é perfeito. O batismo com o Espírito Santo te mostra isso. Agora, quem não é genuinamente batizado com o Espírito Santo, nunca verá isto. Estará sempre em confusão. Entenderá que nós estamos contra a justificação, contra a santificação, contra os dons espirituais. Mas é cegueira. Eles dizem que nós não cremos no Espírito Santo, porque não cremos em 3 pessoas. É a mesma coisa, eles passam logo a dizer que não cremos nos dons. É a mesma arma, é o mesmo demônio, é o mesmo espírito, é a mesma apelação. É uma apelação dizer que nós não cremos no Espírito Santo, porque não cremos em 3 pessoas distintas. Ora, se um homem tem o Espírito Santo, ele verá o Pai no Filho, porque o Pai é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quem tem o Filho tem também o Pai. E quem é o Pai? O Pai é o Espírito Santo, é a pessoa de Cristo na igreja. Quem tem o Espírito Santo vê estas coisas e sai fora, atravessa a ponte entre Laodiceia e essa pedra de coroa. Isso que é perfeito. A mensagem do profeta desta era é composta de 3 etapas. Porque o que é perfeito é composto daquilo que é em parte. Então vieram estas 3 etapas. A primeira, cura divina, e a pregação às almas encarceradas. E essa terceira etapa, tirando. Isso compreende a revelação dos 7 selos. Compreende a revelação do Apocalipse pelo próprio Espírito Santo. Nada, as outras etapas não tirariam o povo dos sistemas, porque não era ponte para aquilo. Você pode ficar lá mesmo, com os dons espirituais, mas os selos não permitem. A revelação do Apocalipse não permite. Você atravessa a ponte, porque Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Ele foi expulso de Laodiceia, que é rica, cheia de dons, cheia de ciência, e fala a língua dos homens e dos anjos, e faz caridade, faz casas de recuperações e tanta coisa. Presta um serviço para Herodes, é a filha de Herodias dançando, agradando ao rei. Vocês têm que entender isto, meus ouvintes, porque esta é a verdade, e é a única verdade que liberta. Isto te causará uma coisa ou outra: revelação, e você sairá de todo sistema de confusão religiosa, ou então tomará ódio disto, tomará aversão. Isto aqui não é pano quente, é verdade. Agora, Jesus disse em Apocalipse 3 que ele está do lado de fora, porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Você pode fazer uma aplicação disso para uma pessoa, para um pecador individualmente, mas ele está se referindo à era de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato, batendo com a mensagem. Mas ele está do lado de fora, porque quando você bate numa porta, é porque você está do lado de fora, esperando que alguém abra a porta para você.
Não é certo? E isso se refere à era de Laodiceia, a última. Você vê? Das 7 igrejas que tinha na Ásia, cada uma delas possuía característica que seria evidenciada na sua respectiva era da igreja. E Laodiceia era uma cidade que tinha faculdade, uma faculdade em que as damas tinham primazia. Veja a nossa era, as damas. E que por último ela foi abandonada e sucumbiu-se por causa dos seus frequentes terremotos. Não é o que vai acontecer agora? Então é a era de Laodiceia tipificada ali, simbolizada por aquela cidade de Laodiceia. Isso se referindo à era em que vivemos, rica, abastada, e satisfaz ao mundo, e agrada ao rei, e dança na frente do rei, e presta serviços sociais para o rei, e etc. E está fazendo bem, porque ela pode até queimar o seu corpo pelos pobres, e fala a língua dos anjos, e mistérios e ciências e coisas tremendas, difíceis, essa era faz. Mas ela não sabe que é pobre, desgraçada, cega e nua, porque pôs a mensagem para fora, a revelação dos selos. E por isso ela continua crendo em 3 pessoas distintas e diz que nós não cremos no Espírito Santo. Ela diz que nós não cremos nos dons espirituais. Ela diz que não cremos em justificação. Ela diz que não cremos em santificação. Quando o que é perfeito é composto disto. Um parto perfeito, normal, é composto de água, sangue e espírito. Depois vamos ver o que esse menino que nasceu vai ser. Se ele tem um dom para isso, para aquilo ou para aquilo outro. Mas para nascer é somente 3 passos: água, sangue e espírito. Depois então vamos ver o que Deus deu para aquele menino. Ele vai crescer, revelar seus dons naturais. Mas vamos adiante. Vamos atravessar a ponte. A igreja tem que ser tão perfeita como Cristo, até que Cristo e a igreja possam se unir juntos, o mesmo Espírito. Como foi a oração de Jesus em São João 17? E não rogo somente por estes. Então nós vamos ser incluídos agora numa oração do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém aqui na terra que tem oração mais poderosa do que a de Jesus? Então vamos. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que o tens amado a eles, como me tens amado a mim. Sim, diz o profeta, e se o Espírito de Cristo está em você, ele te faz viver a vida de Cristo, agir como Cristo, fazer as obras de Cristo. Fazer as obras de Cristo. Agora o profeta disse que isso se refere a um ministério vindo, que é exatamente como a vida de Cristo. O que aquele ministério identifica? A vinda do Senhor. Qual a finalidade desse ministério? Ele tem que convencer o mundo que Jesus Cristo salva? Não, todo mundo sabe disso. Ele tem que convencer o mundo da santificação, da mensagem de Wesley, dos dons? Oh, tanta gente está curando e fazendo prodígios e maravilhas. Ele vem identificando a vinda do Senhor. Ele tem atravessado esta ponte. Oh, a coluna de fogo foi com Israel até dentro de Canaã? Quem conhece isto? Quem pode ler isto? Quem pode me afirmar isto? Não. Chegou um ponto que ela não apareceu mais. Por quê?
Isso estaria em 2 homens apenas, dentro de 2 milhões de pessoas. Aquilo estaria neles. Isso é o confronto de Josué com Efésios. Isso estaria neles. Isso tem que estar na igreja. A palavra falada, a palavra perfeita. O que é perfeito? Quando você era menino, então você precisava das coisas de menino. Você precisava de babador. Você precisava de sapatinho de lã. Você precisava de cuidados paternos e maternos. Mas agora, até quando, igreja, você vai ser essa bonequinha carregada? Tens amadurecido? Tens concebido? Não estás grávida? Não tendes casado, se comprometido com o esposo para dar à luz ao filho? Não tendes recebido a promessa? Não tendes recebido ainda o que é perfeito? Mas o que é perfeito? Estou aqui dizendo o que o profeta diz. O que é perfeito? É esse ministério que identifica a vinda do Senhor. É a palavra. Não há necessidade de nada mais do que da palavra. Diga apenas uma palavra. Você não precisa dos dons. Você precisa do doador. Eu prefiro não ter nenhum dom, mas ter o doador. Porque o doador é amor perfeito. É o que é perfeito. E o profeta diz, eu prefiro não ver nenhuma cura no nosso meio, mas ver este amor operando na igreja. O que quer dizer? Isto é o que é perfeito. E tendo o doador, você tem tudo. Você crê na palavra. Creia agora. Você está com um problema na cabeça, no cérebro? E você está temendo que vai parar numa clínica de repouso? Tira sua mente disto agora. Coloque na palavra. E você verá que você não irá para a clínica de repouso alguma. Você precisa tirar a mente de seus problemas, do choque que você teve com sua filha, com seu filho. Tira a mente disso e põe na vinda do Senhor, para ver se você não terá um sono, como prometido no Salmo 127. Descansa no Senhor. Descansa em sua palavra. Este câncer diz que vai te encerrar na sepultura? Lembra-te, há uma ponte que te atravessa. Não para uma sepultura, mas para além da cortina do tempo. E você terá um corpo como de 21 anos de idade, não mais sujeito à enfermidade. Mas você pode dizer nesta hora, célula monstruosa, apóstata, Jesus Cristo levou sobre si as minhas enfermidades. Você mesmo pode dizer agora, espírito de câncer, espírito de enfermidade, eu te ordeno pela palavra que tem vindo ao meu coração, saia do meu corpo, saia do meu útero. Diga, mulher, saia do meu fígado, saia de qualquer parte do corpo onde você está operando nesse instante, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela palavra falada. Deus te abençoe, meu ouvinte. Deus te abençoe. Atravesse a ponte para a fé perfeita. Vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Haverá luz no céu, nas moradas de Deus, quando ao fim da jornada eu chegar. Que delícia sem par vou pra sempre sentir, quando ao fim da jornada eu chegar. Quando o dia findar deste meu labutar, com os salvos no céu hei de entrar. De
Jesus obterei bênçãos mil, eu o sei. Quando ao fim da jornada eu chegar, quando ao fim da jornada eu chegar, um portal se abrirá, Cristo me saudará. Quando ao fim da jornada eu chegar, recompensas irei receber do meu Rei. Quando ao fim da jornada eu chegar, quando o dia findar deste meu labutar, com os salvos no céu hei de entrar. De Jesus obterei bênçãos mil, eu o sei. Quando ao fim da jornada eu chegar, eu chegar.